Estamos de volta com o AC/DC para falar do álbum Power Rage, sua história, produção e também do If You Wanna Blood, que foi um álbum ao vivo, mas você vai ver daqui a pouco. A primeira apresentação do AC/DC nos Estados Unidos foi em Michigan, numa estação de rádio, em 1977. Gravaram também o que viria a ser o Live from the Atlantic Studios, lançado posteriormente. Várias músicas do que viria a ser o Power Rage surgiram em julho de 1977, durante os primeiros ensaios da banda com Cliff Williams na Albert Studios. Em janeiro de 1978, a banda retornou para Sydney para gravar o seu próximo álbum, e as gravações levaram cerca de 8 semanas. Apesar do álbum ter a mesma ferocidade e sensação ao vivo que caracterizaram o LP anterior, Let There Be Rock, os executivos da Atlantic Records nos Estados Unidos reclamaram que o álbum não continha um single compatível com a rádio. Com essa exigência, a banda gravou a excelente música Rock and Roll Damnation. A letra é sobre a vida como músico de rock, que é frequentemente condenada pela sociedade. Foi até então a melhor performance de um single do AC/DC. O lado B desse single é a excelente música Sin City. Sendo o último álbum de estúdio do AC/DC produzido por Harry Vanda e George Wong. A gravadora tinha a sensação de que um produtor mais comercial seria melhor para a banda. Em 25 de maio de 1978, lançaram o álbum Power Rage, marcando o primeiro álbum gravado com Cliff Williams e com riffs mais pesados. Apenas um single do álbum foi lançado, Rock and Roll Damnation, no mesmo mês. Foi o segundo álbum da banda que não contém uma faixa homônima. O primeiro foi o High Voltage de 1975, aquele lançado só na Austrália e que, se você não conhece, tem um card e link na descrição, com as faixas Rock and Roll Damnation, Downplay Math Blues, Give Me a Bullet, Riff Raff, Sin City, What's Next to the Moon, Shooting, Up to My Neck in You e Kicking the Teeth. Na versão europeia, há somente a adição da música Cold Hearted Man. O álbum não performou tão bem internacionalmente, porém ele é muito respeitado, sendo favorito de Malcolm Young e citado por Ed Van Halen. Obviously I can't mention any of my own, right? And one of my all-time favorite AC/DC songs off of an album called Power Rage, called Down Payment Blues. What makes a good riff? Just the power, the sheer, it just engulfs you. It's like, you just feel it, It makes you vibrate. Aqui, a qualidade das letras escritas por Bon Scott estava em seu auge. Foi lançado quase simultaneamente no mercado australiano e internacional, com uma única capa para ambos. No entanto, a primeira prensagem do Reino Unido apresentava mixagens diferentes de todas as versões posteriores, com algumas músicas tendo partes omitidas ou excluídas. Como você já deve ter percebido, essa prática de alterar álbuns para diferentes mercados era comum nos primeiros anos do AC/DC. O LP de Power Rage no Reino Unido incluía a faixa Cold Hearted Man, que não foi lançada anteriormente e não seria lançada em nenhum outro álbum do AC/DC até 2009. Em alguns territórios, a faixa Rock and Roll Damnation foi omitida devido ao trabalho apressado em cumprir a data de lançamento, resultando em mixagens diferentes das mixagens finais que foram usadas posteriormente. If You Wanna Blood é o primeiro álbum ao vivo do AC/DC, sendo o único ao vivo com Bon Scott como vocalista. Foi originalmente lançado no Reino Unido e na Europa em outubro de 1978, e nos Estados Unidos e Austrália em novembro. Foram cerca de 6 meses entre o lançamento de Power Rage e esse álbum. O AC/DC não ficou parado durante esse tempo, eles fizeram vários shows. Um pacote de melhores sucessos chamado 12 of the Best estava em andamento, mas o projeto foi abandonado em favor de um álbum ao vivo. Foi gravado durante a turnê Power Rage de 1978 e contém músicas de TNT, Dirty Dips, Thunder Deep, Let There Be Rock e Power Rage. É o último álbum da era Bon Scott, produzido por Harry Vanda e George Wong, que também produziram os primeiros 5 lançamentos de estúdio da banda. O autor Clint Walker menciona em seu livro Highway to Hell que o AC/DC, diferente de outras bandas, fizeram músicas direto ao ponto,
Diferente da tradição dos anos 70, que esse tipo de álbum era estendido ao ponto do tédio. Um concerto no Apollo Theatre, em Glasgow, Escócia, em 30 de abril de 1978, foi usado para as faixas ao vivo. Nunca foi confirmado se outras faixas da turnê também foram usadas. O concerto também é lembrado pelo Bis, quando o AC/DC voltou para o palco com um uniforme de futebol escocês, prestando homenagem à terra natal de Scott e dos irmãos Young, lançado com as seguintes faixas: Riff Raff, Hell Ain't a Bad Place to Be, Bad Boy Boogie, The Jack, Problem Child, Whole Lot Rosie, Rock Roll Donation, High Voltage, Let There Be Rock e Rocker.